Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A aula de hoje é de Geografia e nós vamos fazer um tripé nos grupos que compuseram a sociedade brasileira no início de nossa história. Antes de assistir esse vídeo, você deve voltar e ver os outros 3 vídeos que eu trabalhei na matéria de História, falando um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados à cultura indígena, portuguesa e africana. Quando você vê esse vídeo, você volta aqui e assiste a aula de hoje. Então, discutindo inicialmente sobre os indígenas. Como vocês bem sabem, os portugueses não foram os primeiros a chegarem no Brasil. Os primeiros, na verdade, foram os indígenas. Quando, nós não sabemos. Existem algumas pesquisas arqueológicas que datam algumas estimativas de quando os indígenas chegaram no Brasil. Mas esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é entender como se deu a questão da diminuição da população indígena e compreender os impactos da relação entre os índios e os europeus. Então, a princípio, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões de indígenas no Brasil. E isso fez com que o número caísse drasticamente quando se teve o contato com os portugueses. Observe na página 64 do livro de Geografia o mapa que mostra as terras indígenas do Brasil no ano de 2016. Você vai perceber que a concentração da população indígena ocorre majoritariamente na região norte e parte da região centro-oeste. E por que a região nordeste, sul e sudeste não tem tantos indígenas morando junto ao litoral? Simples, o contato com os portugueses. O contato com os portugueses provocou duas coisas na vida dos índios. Primeiro, morte. Segundo, expulsão das suas próprias terras. Então, quando os portugueses começaram a ter contato com os indígenas, eles tentaram escravizá-los. E os indígenas, ao resistirem o processo de escravização, foram assassinados. Eles foram dizimados. A verdade é essa, de forma brutal. Os que conseguiram escapar desse acontecido, eles acabaram fugindo para o interior do país. Então isso fez com que a população indígena, inicialmente, por volta de 1500, que eram 5 milhões de habitantes, caiu para menos de 1 milhão de habitantes. Agora observe que esses 896 mil habitantes descritos no livro, na página 64, eles são divididos em 2 grupos. Um grupo vive ainda de forma natural, ainda na floresta, nas suas pequenas comunidades, nas suas aldeias. Isso corresponde a cerca de 517 mil índios. E o restante, a diferença entre 896 e 517 mil, essa diferença de pouco mais de 400 mil habitantes, vivem nas cidades ou em fazendas. Eles vivem de forma mais socializada com o mundo atual. Então, é importante hoje se ter leis para garantir a essa população indígena o direito à terra para que eles mantenham a sua tradição viva. Então, você vai ver aí a distribuição dessas terras na página 65. Quem garante essa demarcação de terras para os índios é um órgão chamado FUNAI, F-U-N-A-I, FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio. É um órgão extremamente importante para a manutenção do direito primário dos indígenas. O segundo grupo que nós vamos abordar na aula de hoje começa aí na página 68, que são os africanos. Os africanos, eles não são nativos do Brasil. Eles foram trazidos do continente africano. Ora, a experiência dos portugueses no processo de escravização dos índios
não foi bem sucedida. Os índios eles eram resistentes, eles não tinham especialização no trabalho, então isso fez com que houvesse uma dificuldade no processo. Qual foi a ideia? Trazer os africanos para o Brasil como escravos. Muitos africanos eles já eram especialistas em muitos tipos de trabalhos. Então, isso facilitou com que a chegada no Brasil permitisse com que a ação trabalhista ocorresse de forma mais espontânea. Eu ri porque ficou uma palavra engraçada, né? Ação trabalhista. Mas foi o que de fato aconteceu. Eles foram trazidos para o Brasil para trabalharem, mas sem nenhum direito, visto que eram escravos. Isso começou a partir do século XVI e foram trazidos por volta de 4 milhões de escravos para o Brasil, ou de africanos, visto que eles se tornaram escravos porque haviam sido aprisionados no seu país. Isso é um fato importante a se compreender. Se você fizer uma pesquisa, inclusive no próprio YouTube, você vai perceber que na África existiam conflitos entre as tribos africanas. E as tribos que eram derrotadas escravizavam os derrotados para que fossem vendidos. E isso ocorreu, essa venda ocorreu, principalmente no caso dos que vieram para o Brasil, ocorreu para os portugueses que traziam esses escravos para o Brasil para trabalharem. A economia brasileira, principalmente no período colonial, do Brasil colônia, que se estende de 1500 até 1822, se deu principalmente pelo trabalho escravo. Eles sustentavam a economia do Brasil. Aí alguém pode perguntar, professor, então quer dizer que era importante que tivessem escravos? Não, o sistema poderia ter sido diferente, poderia haver uma remuneração para os trabalhadores. Então veja que há uma diferença entre os índios e os africanos. Primeiro, os índios já eram nativos do Brasil. Segundo, os africanos não, eles foram trazidos para o Brasil. Então eles tiveram, além da retirada brusca de suas terras, eles tiveram também a perda cultural, visto que a sua língua, as suas roupas, a sua religião, a questão da alimentação, tudo isso foi sendo modificada para se enquadrar no perfil daquilo que os portugueses, que eram os dominadores, julgavam ser adequadas. Então, você pode observar na página 68 um pequeno mapa que mostra de onde esses africanos eles foram trazidos para o Brasil e os principais pontos onde o Brasil recebeu esses africanos. Então, os principais pontos foram Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Foram os principais locais que nós recebemos os africanos. E de onde eles vieram? Principalmente, Senegal, Gâmbia, Nigéria, Congo, Angola e Tanzânia. Esses foram os principais locais que os africanos eles foram trazidos. Por último, nós temos os europeus, que dentro dessa história toda que nós estamos discutindo, foram os grupos que dominaram. Eles dominaram o Brasil por todo o período colonial do Brasil, como eu já disse anteriormente, de 1500 até 1822. A princípio, Portugal, eles dominaram o Brasil com um único propósito de exploração. Essa exploração se iniciou com o pau-brasil, se estendeu para a cana-de-açúcar, foi para o ouro e chegou no café. Foram as 4 primeiras coisas exploradas no Brasil. As 4 primeiras bases da economia brasileira. Isso não significa que no Brasil não fosse explorado outras coisas. Pelo contrário, era. Mas o que sustentava a exploração era basicamente isso. Enquanto colônia, o Brasil estava sujeito às designações de Portugal, visto que o nosso território pertencia a Portugal. Então nós não tínhamos muito o que fazer. Ou obedecia. Por quê?
porque os líderes que eram colocados aqui, eles eram designados por Portugal para manter os interesses da coroa portuguesa. Como resultado disso, os europeus eles acabaram introduzindo no Brasil muitos aspectos da sua cultura. Então vieram para o Brasil muitas pessoas que influenciaram o dia a dia da nossa colônia na época. Além dos portugueses, nós também recebemos outros povos, os holandeses, por exemplo, que invadiram a nossa costa nordestina, foram outro grupo que influenciaram a nossa cultura, além de outros grupos citados, por exemplo, na página 71, como os espanhóis, os alemães, os italianos e os próprios japoneses. Isso já, claro, se estendendo a outros períodos da nossa história, como o Brasil Império e a própria República. Então nós sempre tivemos um contato muito forte com os europeus. A princípio, somente com os portugueses, mas depois isso foi se expandindo para outros grupos, né? Outros países, na verdade, tanto da Europa como da Ásia, mais tarde e como consequência. Isso fez com que nós nos tornássemos o que somos hoje. Então, retomando uma pergunta da aula passada de geografia, quem somos? Nós somos, na verdade, uma mistura de muitos povos. Nós somos índios, nós somos africanos e africanos de vários países da África. Nós somos europeus, isso de vários países da Europa. Nós somos asiáticos também, porque recebemos a influência dos asiáticos não só na nossa cultura, mas também no nosso sangue. Então, quem somos? Na verdade, quem somos é o que nós desejamos ser, tá certo? Então, eu encerro a aula de hoje transmitindo para vocês as atividades que vocês devem fazer, tá? No livro de geografia sobre os índios, página 65. Sobre os africanos, página 68. E sobre os portugueses e europeus, a página 70 e 71, tá bom? Então fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Só lembrando, assistam também às aulas de história dos 3 grupos que eu acabei de citar. Tchau, tchau.